Saudações, nobres companheiros. Daremos início a uma série de reflexões sobre o livro de Mirdade. Saliento que as reflexões aqui compartilhadas são apenas a ponta de um iceberg. Se você deseja mergulhar nas palavras mirdádicas, recomendo que se inscreva no grupo de estudo. Maiores informações na descrição do vídeo. Introdutoriamente, encontramos as seguintes palavras: no mais alto cume das montanhas alvas, conhecida como Pico do Altar, jazem as vastas e sombrias ruínas de um mosteiro, outrora famoso com o nome de Arca. A tradição o ligaria a tempos tão antigos quanto ao do dilúvio. Várias lendas foram tecidas a respeito da Arca, porém a mais corrente na boca dos montanheses, entre os quais tive a oportunidade de passar um verão à sombra do Pico do Altar, é a seguinte: muitos anos após o grande dilúvio, Noé, sua família e seus descendentes foram levados pelas águas até as montanhas alvas, onde encontraram vales férteis, rios caudalosos e um clima extraordinariamente ameno, e ali resolveram instalar-se. Tendo Noé percebido que seus dias se aproximavam do fim, chamou para junto de si seu filho Sem, que como ele era um sonhador, um visionário, e lhe disse: repara, filho meu, quão rica foi a colheita da vida de teu pai. Agora o último molho está pronto para a segadeira. Tu e teus irmãos e teus filhos e os filhos de teus filhos repovoareis a terra desolada, e a vossa semente será como a areia do mar, segundo a promessa que Deus me fez. No entanto, assalta-me certo receio nestes dias bruxuleantes que me restam. É que os homens com o tempo esquecerão do dilúvio e da luxúria e da maldade que o provocaram. Também se esquecerão da arca e da fé que a susteve em triunfo durante 150 dias sobre a fúria das profundezas vingadoras, e não terão consciência da nova vida que surgiu dessa fé, da qual eles serão o fruto. Para que eles não se esqueçam, eu te rogo, filho, que levantes um altar sobre o mais alto pico dessas montanhas, o qual daí por diante será chamado Pico do Altar. Rogo-te que construas à volta desse altar uma casa, que em todos os pormenores corresponda à arca, embora de menores dimensões, e que seja chamada a Arca. Sobre esse altar eu tenciono fazer minha última oferenda, e do fogo que ali acender, peço-te que conserves uma chama perpetuamente acesa. Quanto à casa, dela farás um santuário, onde viverás uma pequena comunidade de eleitos, cujo número nunca será nem mais e nem menos que 9. Eles serão conhecidos como os companheiros da arca. Quando um deles falecer, Deus imediatamente proverá outro que o substitua. Eles jamais deixarão o santuário, onde viverão uma vida de claustro pelo resto dos seus dias, praticando toda a austeridade da arca-mãe, conservando aceso o fogo da fé e pedindo ao Altíssimo que os guie, bem como aos seus semelhantes. Suas necessidades materiais serão providas pela caridade dos fiéis. Sem, que estivera sorvendo sílaba por sílaba as palavras de seu pai, interrompeu para saber o motivo do número 9, nem mais nem menos. E o patriarca ancião explicou, dizendo: porque, meu filho, foi esse o número dos que navegaram na arca. Mas Sem não conseguia contar mais do que 8, seu pai, sua mãe, ele próprio, sua esposa, seus 2 irmãos e as respectivas esposas, e, consequentemente, ficou muito perplexo diante das palavras do pai. E Noé, percebendo a perplexidade do filho, explicou ainda: guarda silêncio, que vou revelar-te um grande segredo, meu filho. A 9ª pessoa era um clandestino, que somente eu vi e conheci. Era meu constante companheiro e meu timoneiro. Nada mais me pergunte sobre ele. Não deixes de guardar-lhe um lugar em teu santuário. Esta é a minha vontade, Sem.
providencia para que seja executada. Curiosamente, Noé confidencia a Sem que a arca não tinha 8 integrantes, mas 9. E o 9º elemento era um clandestino. Era um indivíduo que estava ali escusamente. Porém, foi ele que no grande dilúvio da ilusão, na noite escura da alma de Noé, o conduziu com maestria. Noé identifica este 9º elemento, a mirdade, seu constante companheiro e timoneiro, seu homem de leme. Foi ele que nos bastidores fez com que a arca fosse conduzida em triunfo. Por isso Noé pediu ao seu filho que reservasse um lugar neste mosteiro, referindo-se a este 9º elemento. Em outras palavras, Noé reconheceu Mirdade como seu alcadir, o seu mestre oculto. Muitas tradições esotéricas reconhecem Melquisedeque como o mestre oculto de Abraão. Nos textos islâmicos é dito que Moisés era conduzido por um alcadir, um mestre oculto. No sufismo, encontramos Mojube, o homem com uma vida inexplicável, que teve toda a sua existência transformada sob a influência de um alcadir, um mestre oculto, um mestre verdejante. Rumi relata que eventualmente ele era visitado por um alcadir, um mestre oculto que se apresentava de túnica verde. Em algumas passagens, ele reconhece que Chans de Tabris era seu alcadir, pois antes do encontro entre esses dois grandes mestres, Rumi já via Chans de Tabris em suas visões espirituais. No contexto iógico, Babadi é reconhecido como um alcadir, um mestre oculto de muitos mestres autorrealizados. De Kabir a Yogananda, Babadi exerceu esta função do mestre que conduz os indivíduos no caminho da autorrealização. O mago Merlin é reconhecido como o alcadir do rei Arthur. Algumas tradições esotéricas, herméticas, reconhecem São Germain como um alcadir, como um mestre oculto. Helena Blavatsky, em seus relatos autobiográficos, faz menção de Kuthumi e Morian El, os seus mestres ocultos. A teosofia faz menção dos mestres ascensionados, reconhecendo-os como alcadir, mestres ocultos. É interessante que não só no campo espiritual, hermético, filosófico, místico, encontramos referências sobre o alcadir. No livro Vermelho, uma obra póstuma do psiquiatra suíço Carl Jung, encontramos um relato autobiográfico onde ele traz a lume o seu alcadir, cujo nome é Filemon. Acredito que esta confidência de Jung gerou perplexidade no meio acadêmico e científico, pois esse buscador, esse pesquisador, faz menção de um mestre que o acompanhava.
Na minha percepção, o Al-Qadir é a projeção do eu superior, é a projeção do self, desta dimensão preservada. Todo o indivíduo traz consigo um Al-Qadir, um guia interno. E esta bússola interior pode nos conduzir no caminho da bem-aventurança. O Al-Qadir não necessariamente é um ser de outra dimensão. E com isso eu não quero desconsiderar intercâmbios espirituais, mas geralmente o Al-Qadir é a projeção desta dimensão oceânica do ser. Compreenda que quando despertamos este mestre interno, esta consciência mirdádica, esta consciência crística, esta consciência búdica, tudo se transforma. As últimas palavras de Siddhartha Gautama aos seus discípulos foram: seja uma luz para ti mesmo. Em outras palavras, desperte a chama que lhe habita. Desperte este Al-Qadir, este mestre que é pura luminosidade, pois é ele que vai lhe conduzir ao cume das montanhas alvas. É este mestre interno, é esta consciência mirdádica que vai te conduzir ao caminho ascensional. Curiosamente, este livro está pervadido de mistérios que precisam ser decodificados. Nesta breve introdução encontramos a figura do Al-Qadir, referindo-se à Mirdade como mestre oculto de Noé, e um outro significado de grande relevância é o número 9, que corresponde ao útero da manifestação. O número 9, ele está presente em inúmeras tradições e ele simboliza o findar de um ciclo. Ele precede aquele que retorna, pois nós temos classicamente 9 números. O 10 é a repetição do 1 mais o 0. Então o 9 precede aquele que retorna. Mirdade significa aquele que sempre retorna. O número 9 está presente no sufismo, pois para o indivíduo atingir esse estado de supraconsciência, ou esta conexão com o divino, ele precisa galgar esses 9 degraus, essas 9 moradas da alma. Na mística cristã é dito que o fruto do Espírito, ou melhor, é dito que há 9 frutos do Espírito. O número 9, cabalisticamente, é o que precede Malkut, o reino da manifestação. É este plano onde tudo é gestado para a sua futura manifestação na tridimensionalidade. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe. Até breve.